Bom, gente, nossa aula sobre a questão do uso do hífen. O hífen, né, aquele tracinho que a gente usa em poucas situações do idioma. A gente separa sílabas com eles, a gente escreve algumas palavras compostas. E também, claro, quando você ali está escrevendo, né, e você chega lá no final da linha, não coube a palavra toda, você separa a sílaba, coloca um hífen e escreve, né, o pedacinho que está faltando lá no começo da outra linha. A nova ortografia, né, o famoso acordo ortográfico, ele trouxe umas diferenças quanto ao uso do hífen. Ele ainda existe, porque ficou até aquela coisa, né? Muita gente chegava, Cláudio, que legal, não tem mais o hífen. Não tirou o hífen, ele continua. Só porque, claro, mudou as maneiras de se usar o hífen. E aí nós vamos falar um pouco dessas diferenças, já dentro, claro, da nova ortografia. E aí, já lembrando, quando se trata de palavra composta, teve um problema muito sério no acordo ortográfico, porque tinha uma linha do acordo que dizia o seguinte: palavras compostas que não tiverem mais noção de composição, elas não serão mais escritas com hífen. E aí, no primeiro momento, aquilo era tranquilo. Só que quando você coloca isso na prática, ler lá e entender isso é tranquilo. Agora, entender na prática, quando que uma palavra perde a noção de composição? Ninguém conseguiu explicar, nem mesmo os que participaram do acordo ortográfico deu uma explicação plausível, né? Uma explicação clara para isso. Quando que a palavra deixa de ter noção de composição? E aí eles citaram, por exemplo, o manda-chuva, que até tudo bem, tem uma lógica, né? Mandar-chuva era o ato realmente de mandar a chuva. A gente fazia até a dança da chuva. Depois ela foi mudando o significado e mandar-chuva hoje significa até o chefe. Né? O chefe pode ser um manda-chuva. Através da gíria, o chefe pode ser um manda-chuva. Mas tem muitas outras palavras da língua portuguesa que também tiveram transformações em seus sentidos ao longo da variação linguística, e nem por isso elas perderam o hífen. Então ficou muito mal explicado quando que realmente ela vai perder, quando que ela não vai perder. Então palavra composta continua sendo uma pequena dificuldade do idioma. Ainda é difícil tratar das palavras compostas. E aí não tem muita maneira. Ou você consulta um bom dicionário, ou você tem uma boa memória, ou você pode baixar o VoLP. Tem para Android e tem também para o sistema OS. Você tem o VoLP. É VoLP mesmo, V-O-L-P. É o VoLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. É um appzinho, né, um appzinho que você baixa e você pode consultar a ortografia de qualquer palavra da língua portuguesa. Mais de 300.000 palavras, e você pode consultar a ortografia de qualquer uma. Se ela é com S, se é com C, se tem hífen, se não tem, pode consultar tranquilo. E ele é levinho. Ele como ele trabalha com dados bem leves, é um aplicativo muito leve, ele não vai pesar o seu celular. É um aplicativo bom de se ter no celular. Eu tenho e uso quando eu preciso, porque todo mundo vai ter dúvidas sobre isso de vez em quando. Não é só sobre a questão do hífen, mas toda ortografia da língua portuguesa pode ser consultada no VoLP. Mas voltando ao hífen, aí nós temos o seguinte aqui. Ó. Se nós fôssemos analisar aqui, nós temos o emprego do hífen com prefixo. Com palavra composta, como eu disse, é muito difícil. Mas, em compensação, quando se trata de prefixo, Cláudio, mas qual a diferença de palavra composta e prefixo? A palavra composta, nós temos tipo beija-flor. Você tem duas palavras e elas podem ser colocadas uma ao lado da outra, principalmente no caso da justa posição, e às vezes vai ter hífen, às vezes não vai ter. Então esses casos não tem muito o que fazer. Esses casos são complicados, casos complicadíssimos. Agora, quando se trata de prefixo, e aí vem a pergunta, o que é um prefixo? Prefixo é uma palavrinha que ela não tem existência sozinha.
né? O prefixo ele não existe sozinho, é uma palavra que só vai existir quando ela está do lado de outra, quando ela faz base para outra, tipo pré-história. A palavrinha pré é só um prefixo, não é uma palavra, então não existe ela sozinha. Toda palavra existe sozinha, prefixo não existe sozinho, ele só acrescenta significado quando é colocado antes do radical de outra palavra. E aí, para prefixo, nós temos 3 regrinhas muito boas para o uso do hífen. Por exemplo, se o prefixo terminar em vogal, é a primeira regra ali em cima, ó. Vogal mais vogal. Eu até coloquei de maneira que fica fácil de decorar, ó. Vogal mais vogal igual. Ó, vogal mais vogal igual. Ou vogal mais H, a gente separa com hífen. Separa com hífen. Então, vogal mais vogal igual, tipo micro. Ó, micro é um prefixo, não tem a palavra micro. Micro termina com O, vogal. Ondas começa com O, outra vogal, e é vogal igual. Ó. Termina com O, começa com O. Então, micro-ondas tem hífen. Separa com hífen. Quando eu coloco separa, significa com hífen. Separa com hífen. Quando eu digo junta, significa que não tem hífen. Vamos combinar aqui dessa forma. Então, quando eu tenho vogal mais vogal diferente, a gente junta, ou seja, não tem mais hífen. Então eu tenho, por exemplo, autoestrada. Olha, prefixo alto. Alto é um prefixo, porque não é uma palavra. Não é alto de altura, não. É alto de alto, eu mesmo. Então, autoestrada. Olha, alto termina com O, estrada começa com E. Então são vogais diferentes. Vogais diferentes, junta-se hífen. E aí pode fazer à vontade, tá? Pode fazer à vontade. Vogal diferente junta sem hífen. R mais R, ou seja, são iguais. Inter, vamos dizer que eu tivesse inter-relação. Inter-relação. Ó, inter termina com R, relação começa com R. Então, nesse caso, a gente separa com hífen. Separa com hífen. Separa. Coloca o hífenzinho no meio. Do mesmo caso se fosse com H no fim também. Se eu tivesse inter-humano, inter-humano, humano começa com H, então termina em R, começa com H, também separa com hífen. E tem um outro caso que eu não coloquei ali, seria o quarto caso, que é quando eu tenho, termina com vogal no prefixo, e a palavra seguinte, ela começa com R ou S. Acrescenta no seu aí. Ela começa com R ou S. Então eu tivesse, por exemplo, alto relevo. Ó, alto termina com O, relevo começa com R. Tem que dobrar. Vai fazer o que você já faz na língua portuguesa. Quando for assim, começar com R ou S, a palavra seguinte, você já dobra. Então alto relevo com 2 R's. Então é fácil. Anti termina com I, social começa com S. Então antissocial com 2 S's. É só dobrar. R ou S, vogal mais R ou S, dobra o R, dobra o S. Vogal mais vogal igual, separa com hífen. Vogal mais vogal diferente, junta sem hífen. Termina com R, começa com R, separa com hífen. E se é vogal mais palavra que começa com R ou S, você dobra o R, dobra o S. Essa é a primeira partezinha, muito tranquila, não é? Muito tranquila? Muito fácil. A segunda parte é essa aqui, ó. Algumas, só para fechar mesmo, algumas considerações. Então, se você tem o prefixo pré, pós, vice, ex, esse aqui você pode decorar, esses 4, ó. Pré, pós, vice, ex. Então, ex, professor, ex, namorado, vice-prefeito, vice-presidente, pré-história, pós-moderno. Qualquer palavra com esses prefixos sempre serão com hífen. Sempre. Sempre serão com hífen. Não tem nem exceção. Ex-ministro, com hífen. Vice-governador, com hífen. Pós-democracia, com hífen. Pré-história, com hífen. Todos com hífen. O 2 ali, fauna e flora, no livro de vocês está botânica e zoologia. Ficou muito esquisito, botânica, zoologia, mas na verdade é fauna e flora. Né? Nomes de animais, nomes de plantas, que tem uma preposiçãozinha no meio, tipo pimenta do reino.
Esse tipo, tem uma palavra, tem uma preposiçãozinha e tem a outra. Quando tiver essa combinação, nome de planta, nome de animais, mico, leão, dourado, tudo com hífen. Couve, flor, ó, nomes de planta, nomes de animais, eles foi uma combinação, serão com hífen. Salvo quais? Aqui, exceto aqueles que já são consagrados. O novo acordo ortográfico não mexeu em coisas consagradas. Quando a pessoa já tinha acostumado, a população, né? A pessoa não, a população já havia acostumado com um tipo de escrita, então o novo acordo não mexeu nisso. Tá? Então fica assim, nomes de animais. Agora se eu tivesse, por exemplo, vamos lá, tomar um copo de leite. Copo de leite. Nesse caso, não teria hífen. Agora, se for a planta copo de leite, aí tem hífen. Tá? Então, tem que fazer essa diferença. Se for a planta, tem hífen. Se não for, não tem hífen. Isso serve para todos. Ó, mula sem cabeça. Ah, claro, mas mula é um animal. Não, mas mula sem cabeça é ficção. Então, mula sem cabeça não tem. Faz de conta, não tem. Tá? Então, mais ou menos assim. Maria sem vergonha, que é a planta, tem hífen. Então, nome de planta, nome de animais, tem hífen. Aquele outro lá, o 3, o ab, o ob, o sob, sub, seguido de uma palavra terminada com B ou com R, vai ter hífen. Por exemplo, sublocar. Ali não pus o L, mas o L também. Sublocar. Vai ter o hífen. Porque senão fica não é blocar. Abrogar. Abrogar, vai ter. Justamente para não ficar abrogar. Imagina, se você não colocar, vai ficar esquisito. Então, para não dar uma pronúncia esquisita, esses prefixos têm que ser pronunciados. Toda vez que estiver ali na palavra o ab, você vai pronunciar ab. Abrogar. Sublocar. Sublinhar. Essas palavras, esses prefixos querem ser pronunciados. E quando eles estiverem antes de B e R, vai ter o hífen. Tá? Subrelevo. Ó, senão fica subrelevo. Então, subrelevo. Põe o hífen para separar, para a pessoa saber que tem a pronúncia. O além, o sem, o bem, o recém, do mesmo jeito. Na maioria das vezes, elas vão ser com hífen, para não dar problema. Igual bem, amado. Olha, se não tiver o hífen, fica estranho. Recém, chegado, tudo com hífen, tá bom? Então, mais ou menos isso, as regrinhas do hífen. Dúvidas, aí a gente tira lá no WhatsApp, certinho?